Eu nunca tive envolvimento político partidário aqui no Brasil. Por uma razão até bastante simples, né? Que como presidente de associações científicas, como a Sociedade Brasileira de Física ou a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, eu julguei que envolvimento político limitaria a ação de um presidente de uma comunidade grande, que são cientistas, e que é polivalente, quer dizer, tem várias vocações e várias inclinações políticas. E o meu propósito ao presidir essas associações era defender a ciência e os cientistas. Mas quando o governador Montoro foi eleito governador do estado de São Paulo, ele me convidou para dirigir as empresas de energia do estado de São Paulo, que era a minha área de especialização técnica, né? E isso eu fiz durante quase 4 anos. E em 1986, eu fui escolhido como reitor da Universidade de São Paulo. E em 1990, eu estava concluindo o meu mandato como reitor. E o governador do estado, Orestes Quercia, me nomeou secretário de Educação, que era uma continuidade, digamos, coerente com a atividade de reitor da universidade. Mas eu fiquei no cargo apenas uns 2 meses, porque o presidente Collor foi eleito no começo de 1990 e me convidou para ir a Brasília, não como ministro de Educação, mas como secretário de Ciência e Tecnologia da Presidência da República, que era o que hoje a gente chama de Ministério de Ciência e Tecnologia, só que não era um ministério, o que tinha até vantagens, porque era uma secretaria da Presidência da República e, portanto, tinha um acesso mais fácil ao presidente. Eu fui secretário de Ciência e Tecnologia durante 1 ano e meio. E aí a crise do governo Collor foi se aprofundando seriamente, como é bem conhecido, e o ministro de Educação se demitiu ou foi demitido, eu nem me lembro mais direito. E não havia muitas pessoas no ministério, já era um ministério pequeno, o Ministério Collor era um ministério que tinha 14 ministros apenas, né? Já era um ministério pequeno. E havia poucos que não estavam envolvidos em algum tipo de assunto controvertido. E eu era um deles, não era uma nomeação política, e o presidente, então, me convidou para ocupar o Ministério de Educação, que é realmente aí um cargo muito mais político do que os outros cargos que eu tinha ocupado, porque a Secretaria de Ciência e Tecnologia era um órgão influente, mas muito técnico. Educação é outra coisa, porque educação tinha uma coisa que os outros não têm, né? Que é dinheiro. Eu fui, então, para o Ministério, eu fiquei pouco mais de 1 ano, e acabei saindo antes do fim do governo Collor. Eu fui o único ministro do gabinete do presidente Collor que se demitiu 3 meses antes dele sofrer o impeachment, porque eu decidi, de modo próprio, que eu não tinha condições de permanecer no governo sobre quais pesavam as alegações que eram feitas na ocasião. Foi um período interessante, porque o grande tema, na época, que, digamos, mobilizava o Ministério da Educação, eram as escolas de tempo integral, os SIACs. Não é mesmo? E a missão que o presidente me deu, a principal missão que o presidente me deu, era tentar viabilizar esse projeto, que para ele era um projeto central, não só do Ministério da Educação, mas que, provavelmente da própria administração dele. O presidente Collor, ele claramente tinha nos SIACs, provavelmente um dos eixos centrais da administração dele. É claro que o combate à inflação era, digamos, a primeira das metas, mas essa tinha fracassado, né? Que o plano Collor tinha fracassado. Mas em educação, ele queria basicamente repetir a experiência do Brizola. E era até interessante, porque apesar do Brizola e o presidente Collor serem antagonistas da política, o presidente
com quem eu viajava, tinha até bastante contato, ele tinha uma admiração pelo Brizola, apesar das diferenças políticas, né? Ele várias vezes me disse que ele achava que o Brizola tinha problemas, mas tinha um espírito cívico, quer dizer, tinha interesses que favoreciam o povo brasileiro e não outros interesses, né? E ele basicamente queria repetir a experiência dos CIEPs, que o Brizola tinha introduzido no Rio de Janeiro. Mas aí, esse aqui é o problema, que a visão que ele tinha, como qualquer pessoa que seja fora da área de educação, é um projeto de prédios, né? E aqueles prédios, então, tinham sido desenhados por arquitetos e provavelmente eram até razoáveis, prédios, etc., mas ninguém tinha se preocupado muito com o que tinha que colocar lá dentro. E eu tinha raízes profundas na comunidade científica e na comunidade educacional, né, como ex-reitor da USP e como pesquisador durante muitos anos, né? De modo que ficou evidente para mim qual era a natureza do problema. O que o presidente queria era instalar 100, 200, 500 CIEPs pelo Brasil afora, que é o que o ministro anterior a mim estava fazendo, né? E que não estava conseguindo, inclusive, né? E o que eu me dei conta imediatamente ao entrar dentro do Ministério da Educação é algo que pode parecer evidente para quem está fora, mas é muito mais evidente para quem está dentro, né? O Ministério de Educação no Brasil é um Ministério de Educação Superior, não é um Ministério de Educação Básica. Educação básica é a responsabilidade dos municípios. É por isso que o salário é baixo, né? Porque a grande maioria dos municípios brasileiros, não é mesmo, está quebrada ou não tem muitos recursos e tem muito professor. Quer dizer, a quantidade de professor que tem no Brasil é espantosa, né? Em relação ao Brasil, eu não sei, mas no estado de São Paulo existem 400 mil professores. Para o Brasil todo, devem ser provavelmente 5 vezes mais. Então, pagar salários é responsabilidade da prefeitura. E as prefeituras não têm dinheiro nas regiões mais pobres do país. E o projeto do presidente Collor era para a educação fundamental. Não é mesmo? Acontece que as verbas todas do Ministério da Educação eram dirigidas para as universidades. Não é mesmo? E isso eu acho que só até hoje também. E o que eu me dei conta é que me bastou fazer uma conta em cima das costas de um envelope, né? Construir um SIAC naquele tempo custava aproximadamente $1 milhão, né? A moeda da época, né? A manutenção do SIAC, devidamente aparelhado para utilizar aquelas instalações, custaria $1 milhão por ano. E não havia projeto pedagógico. Sabe, os partidos da oposição, PT e outros, né, atacavam fortemente os projetos SIACs. O que eu considerei um absurdo. Quer dizer, era só o que faltava, né? A esquerda brasileira criticar um projeto de educação. Eu fiz um esforço enorme para entender por que estava acontecendo. Estava acontecendo por razões inteiramente políticas, né? Eu procurei, então, meus colegas da universidade, alguns até ligados aos partidos de esquerda, né, para me ajudar a formular um projeto pedagógico. E o professor Azenha, que efetivamente me ajudou, e nós começamos, então, a montar cursos de treinamento para os futuros administradores do centro, porque era uma nova visão de escola de ensino fundamental. Sabe, hoje, e naquela época mais ainda, né, escolas são o que tem, viu? Ou é um prédio do século XIX, que sobrou, está de pé, ou um conjunto de barracões, em alguns lugares até containers, né, que são os prédios inteiramente precários, né? E esse prédio era um prédio, de fato, funcional, não é mesmo? E onde os estudantes ficariam tempo integral. Por isso que custava $1 milhão por ano manter os estudantes lá dentro. Isso não estava previsto nos orçamentos da época, né? E o presidente Collor achava que o dinheiro ia brotar de algum lugar. E aí não deu tempo, obviamente, para completar esse projeto, mas ainda assim
O meu secretário executivo, que era o professor Antônio de Souza Teixeira, que era muito bom, era um professor de ensino médio. Ele era um professor, não era um professor universitário. Ele montou cursos de capacitação por aí fora. Agora, o que eu aprendi logo é que começaram a me procurar prefeitos, inclusive alguns prefeitos muito bons, como o Lerner, que era prefeito de Curitiba, que me explicaram o que também parece óbvio, mas tem coisas que parecem óbvias e que às vezes você não capta, né? E que me disse que ele, em Curitiba, que é uma cidade bastante desenvolvida, ele precisava de dinheiro para reformar escolas. Ou colocar uma quadra de tênis, uma quadra de vôlei, ou algum tipo de atividade física para os alunos. E que isso era uma prioridade muito maior do que fazer o SIACS. Quer dizer, o entusiasmo por fazer o SIACS pelo SIACS, que era uma meta política do presidente Collor, era uma meta com a qual eu estava alinhado. Eu estava alinhado em melhorar as escolas brasileiras. Se houvesse dinheiro suficiente, fazer o SIACS seria uma boa ideia. Agora, que a ideia faz sentido, é evidente que faz sentido. É uma escola para as crianças ficarem o dia inteiro. Aí precisa de professor, que esteja lá o dia inteiro também, com atividades esportivas. Havia, evidentemente, uma quantidade enorme de pedidos para salário. Isso o Ministério não pagava. Nem tinha condições, quer dizer, há uma coisa que as pessoas têm dificuldade de entender em relação à educação em geral do Brasil. É que o Brasil gasta em educação uma fração grande dos recursos. Quer dizer, no orçamento federal, educação e saúde têm as maiores cotas, né? A Constituição fixa esses números, 25%, depende do nível. O nível federal é um nível, estadual é outro. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o governo estadual gasta mais de 30% em educação, somando todos os níveis. E no sistema federal também. Acontece que isso corresponde a aproximadamente 5% do PIB. O que o Brasil gasta em educação, em todos os níveis, é aproximadamente 5% do PIB. É o que gasta os Estados Unidos. Na grande maioria dos países do mundo, se gasta aproximadamente o que o Brasil gasta em educação. Qual é o problema? O problema é que o PIB brasileiro é pequeno. Então, 5% do PIB brasileiro é, digamos, 150 bilhões de dólares. 150 bilhões de dólares. Acontece que 5% do PIB americano são 700 bilhões de dólares. E é por isso que as escolas americanas nos municípios são bonitinhas, são todas padronizadas, etc. E tal. Então, há uma incompreensão, né, de que a educação gasta muito ou gasta pouco. Ela gasta muito, é que o PIB brasileiro é pequeno. E se o PIB não crescer, não há solução para esse problema. No ensino fundamental, havia pouco que o ministro pode fazer e ainda há pouco que os atuais ministros podem fazer. É interessante ouvir os outros ministros, mas eu acho que eles também têm muita dificuldade em enfrentar esse problema, porque a responsabilidade é do município, em geral. Aqui em São Paulo, por exemplo, na cidade de São Paulo, tem uma mistura, tem escolas de primeiro grau do Estado e do município, mas não é comum, né? Em geral, na grande maioria dos municípios brasileiros, é da prefeitura. E prefeituras do Brasil não têm recursos para dar um ensino fundamental bom, muito menos creche, né? É um problema que se discute muito agora. Sabe, os salários dos professores de primeiro grau é muito baixo. Realmente é mais baixo, além de ser baixo, ele é mais baixo do que carreiras equivalentes. O que acontece é que ele não só é baixo, como ele é baixo em relação a uma outra pessoa que tem o mesmo tipo de escolaridade. Do mesmo modo que a carreira não é atraente. E aí há pouco a fazer e o Ministério da Educação faz pouco. Eu duvido que depois de mim tenha sido feito muito. Um item que ocupava um papel central era a erradicação do analfabetismo de adultos.
E nós tínhamos programas de alfabetização de adultos, sobretudo porque tinha muita obra em Brasília, só 30 anos atrás, ainda tinha muita obra em Brasília, tem hoje ainda, mas naquele tempo mais ainda, então tinha muito operário, que eram operários que tinham vindo de outras regiões do país, mais pobres, né, e que eram analfabetos. Então nós tínhamos um programa bastante ativo. Eu acabei me desiludindo um pouco desses programas de alfabetização de adultos, né? E porque os educadores acabaram me convencendo que se a pessoa chega como analfabeto aos 40 ou 50 anos de idade, 30, 40, 50 anos de idade, realmente alfabetizá-lo não vai fazer muito por ele, viu? Porque ele é pedreiro e é analfabeto. Se você alfabetizá-lo, ele não vai se tornar um auxiliar de escritório, ele vai continuar sendo pedreiro, fazendo coisas daquele tipo. Mas, na época, havia uma preocupação com erradicar o analfabetismo. O que outros educadores me explicavam, o que eu tinha entendido, é que o analfabetismo se combate não mantendo a criança colocando a criança na escola com 6, 7 anos e não deixando ela sair. Porque uma coisa interessante no Brasil é que, e esse problema foi resolvido há muito tempo, o acesso à escola no Brasil é universal. Não falta escola. Qualquer criança de 6, 7 anos tem sempre uma escola onde ele possa ir. O problema é que não fica na escola, né? E a repetência é um problema, claro, e a evasão, porque a família está enfrentando dificuldades, ele sai para trabalhar, e por aí afora. O que os educadores discutiam muito na minha época era evasão. Não era tanto repetência como evasão. Se bem que a repetência induz a evasão. E eu me lembro dos trabalhos do Sérgio Costa Ribeiro, mas eles não tiveram, ao que eu me lembro, eles não tiveram um impacto em políticas públicas. As escolas médias, não é mesmo? Aí sim, o governo tem um programa de escolas técnicas. Essa é uma das coisas boas que governos mais recentes têm feito. Eu tenho a impressão de que o Haddad, o ministro Haddad, fez um esforço grande nesse caso. Na minha época, eu creio que tinha uma meia dúzia de escolas técnicas, no Brasil todo. Eram escolas federais, um Instituto Federal de Tecnologia. E eram escolas boas, porque aí era um tempo integral e a pessoa aprendia uma profissão também. E essas ideias agora estão muito em voga, né, de diversificar o currículo, de modo que o indivíduo não só tem uma preparação que é acadêmica, copiando o sistema francês, mas ele, lá pelos 15, 16 anos, ele pode ir diversificando e ir para uma atividade que lhe dá uma profissão. Essa ideia de que você precisa de um grau de ensino superior para ser alguma coisa no país é completamente equivocada, né? Não é assim nos outros países, né? Eu não consegui fazer muito. O que eu tentei fazer é ampliar os institutos federais, que são as escolas técnicas, né? Mas eu não consegui fazer muito. Além dessa atividade com ensino médio e ensino fundamental, no qual a minha ação como ministro foi paliativa, basicamente, quer dizer, poucos SIACs foram construídos, e eu utilizei uma parte dos recursos para atender pedidos de mérito, né, de ir lá consertar escolas que estavam caindo aos pedaços e por aí fora. Agora, além disso, eu tentei melhorar a gestão nas universidades. E aí eu encontrei um problema que é fundamentalmente político e tem a ver com aquela época, né? É que eu havia sido reitor da USP e eu creio que há um certo consenso. Sabe, depois de passados 30 anos, a gente pode se dar o luxo de ser um pouco filosófico acerca disso. As indicações que se tem é que eu consegui ser um reitor da Universidade de São Paulo eficaz, que conseguiu recuperar a universidade, que tinha sofrido muito com o período autoritário, inclusive pacificado a universidade politicamente, e melhorado as instalações físicas, e por aí afora. E eu tentei fazer a mesma coisa com as universidades federais. E aí, sim, eu encontrei sérios problemas. Aqui em São Paulo, o que nós conseguimos, e foi uma combinação de Paulo Renato
que havia sido reitor da Unicamp, enquanto eu fui reitor da USP. E Jorge Nagli, que era o reitor da Unesp, da terceira Universidade do Estado. Nós tínhamos conseguido convencer o governador do Estado, da época, que era o Orestes Quercia, a atribuir à USP uma fração do ICMS e não dar uma verba que era negociada todo ano, como é o que ocorre com as demais repartições do Estado. Ou seja, as universidades deixaram de ser tratadas com uma repartição igual à Secretaria de Transportes ou da Segurança Pública, mas elas tinham uma verba marcada no orçamento, o que deu autonomia financeira para as universidades. A autonomia financeira está prevista na Constituição, mas como ela nunca foi regulamentada, ela não foi colocada em prática, exceto no estado de São Paulo. Isso significou, na época, dar às universidades de São Paulo um atestado de maioridade, porque os reitores, então, com o seu conselho universitário e outros órgãos de direção, tinham a autonomia de decidir onde eles aplicavam os recursos. Por exemplo, em melhorar a carreira docente, melhorar a carreira discente, a carreira dos funcionários e por aí fora. E, de fato, basta olhar as estatísticas para ver que as universidades de São Paulo tiveram um impulso extraordinário. Bom, me tornei ministro da Educação 2 anos depois de ter deixado a reitoria da Universidade de São Paulo. Eu comecei a discutir lá em Brasília a ideia de introduzir o mesmo sistema nas universidades federais. Isso encontrou uma oposição total de parte dos reitores, que eram os mais interessados, que deveriam ser os mais interessados. Não é mesmo? E eles preferiram continuar com o pires na mão e a vir no meu gabinete, como ministro da Educação, a pedir dinheiro e pressionar, etc. E quando eu negava verbas, e houve vários casos, hein? Eles disseram, não tem importância, a gente vai lá e fala com o Sarney. E falavam assim, como se o presidente Sarney, na época, né, fosse... aí já era o presidente Collor, né, mas eles falavam, em relação ao período anterior, falavam do presidente como se fosse o companheiro de tomar chopp na esquina, né? Então tem o senador do meu estado, etc. E tal. Em suma, os reitores realmente não tiveram nenhum interesse em que fosse concedida autonomia, porque isso significaria dar a eles uma responsabilidade maior, seria um atestado de maioridade, como foi dado para as universidades do estado de São Paulo. E acabei tendo incidentes desagradáveis, né? Me procurou um reitor de uma universidade lá do Nordeste e implorou lá, fez um caso dramático de que ele precisava construir uma biblioteca. Bom, se ele quer construir uma biblioteca, esse é um tema sensível ao ministro, né? E dei dinheiro, porque era um sistema, não tinha orçamento fixo, era a vontade do ministro era muito importante. Eu dei a biblioteca, dei dinheiro para fazer a biblioteca. No ano seguinte ele voltou, um ano depois. Eu fiquei, acho que um pouquinho mais de um ano, ou quase um ano depois ele voltou e pediu outra vez o dinheiro para a biblioteca. Eu falei, ué, no ano passado já dei o dinheiro. Ele disse, pois é, mas os estudantes estavam reclamando muito, eu fiz um refeitório para eles. Eu disse, o dinheiro foi dado para a biblioteca, vou abrir uma sindicância, né? Sabe como é? Me pressionaram muito, etc. e tal, tudo. Eu falei, pode pressionar à vontade, né? O dinheiro foi com essa finalidade. Mas sabe como é, etc. e tal, e tudo. Eu disse, bom, olha, eu não vou conceder. Eu vou falar com o senador, que é meu amigo, não sei o que, etc. e tal. Depois de um ano, a situação do governo Collor foi se agravando cada vez mais politicamente, e aí surgiu um problema que acabou me fazendo sair do ministério antes mesmo do governo acabar. O que me fez, basicamente, me desencantar com a atividade que eu estava fazendo, e na qual eu não queria continuar, era basicamente o seguinte: a única atividade que o Ministério da Educação tinha na área de ensino fundamental era o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE. Porque o resto todo do dinheiro, que era mais de 70%, ia tudo para as universidades.
Mas o FNDE não, o FNDE era um fundo grande, era um fundo de cerca de 500 milhões, equivalente a 500 milhões de reais naquela época, e que era distribuído de uma maneira arbitrária pelo ministro. Sob esse ponto de vista, sabe, eu fui reitor da universidade, ministro de outra pasta, e depois eu ocupei outras funções. Eu nunca passei por uma função, né, onde houvesse um fundo grande que era basicamente dependia da vontade do ministro, que era o Fundo Nacional de Educação. E o que há, é que eu logo percebi que não havia critérios técnicos para a distribuição desse fundo. E esse provavelmente é um fato pouco conhecido, que eu aproveito para citar nesse testemunho. Eu introduzi critérios técnicos para a distribuição de recursos do FNDE, o que deixou provavelmente metade dos prefeitos brasileiros insatisfeitos, né? Havia antes um formulário que eles faziam para pedir dinheiro. E aí eu descobri que tinha escritórios de consultoria que preenchiam os formulários. E cada arquivo cada sala que você entrava no Ministério de Educação tinha pilhas daqueles documentos que não eram usados na realidade e o dinheiro era distribuído discricionariamente. E eu introduzi critérios técnicos, e isso deixou muita gente insatisfeita, porque para receber recursos, então ele precisava ter um mínimo de justificativa. São os critérios mínimos para ajudar as escolas a funcionar no ensino primário ou no ensino médio. Por exemplo, bibliotecas. Quer dizer, quando o prefeito pedia uma biblioteca, esse era um critério que tinha um peso grande, porque permitiria aos alunos ter consulta. E em outros casos era simplesmente estava chovendo nas salas de aula, né? Nessa época começaram a aparecer os computadores também. Então, atendimento de computadores era uma maneira de começar a ajudar. Não era o padrão usual no passado, antes de mim. E é por isso que o Ministério da Educação era cobiçado pelos políticos. Veja, um grande número dos ministros que passaram pela pasta eram indicados políticos, né? Porque era um lugar formidável para fazer favores, né? Não era corrupção no sentido usual da palavra, da pessoa se locupletar, mas de apoiar prefeitos dos quais você gostasse mais ou gostasse menos. E era um objeto, então, de pressões variadas. O que me desgostou, efetivamente, é o fato de ter, digamos, me dado conta de que, realmente, o desejo de muitos era usar o Fundo Nacional de Educação para efeitos políticos. Ainda mais na véspera daquelas votações de impeachment, etc. e tal. Isso 3 meses antes do governo acabar, eu que nunca havia recebido pressões políticas em nenhuma das funções que eu tinha exercido na presidência, na Secretaria de Ciência e Tecnologia, comecei a receber pressões para liberar recursos para uma escola lá em Minas Gerais, outra escola em Alagoas, etc. e tal. E a minha resposta era sempre a mesma, né? Vamos olhar o projeto, né? E dependendo do caso, eu recusava. Mas a pressão foi aumentando, eu achei que aquele não era um lugar onde eu me sentia confortável e voltei para São Paulo.